Boa noite aos que estão no online, aos que vão nos assistir futuramente, aos que estão aqui no presencial, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos estar trazendo para vocês um pouquinho, uma reflexão para esclarecer, dentro da apometria, o que é a captação psíquica. A arte de perceber, interpretar e servir com responsabilidade. Eu estou Valdo Fausto de Araújo, apômetra, master apômetra, Trabalho com apometria aqui no SEVA e também em consultório. E trouxe aí esse pensamento: quanto maior a sensibilidade, maior deve ser a humildade. A humildade nos conduz a qualquer lugar. A humildade é a grande sabedoria que nos coloca no lugar onde devemos estar, na hora que é necessário. Então, objetivos aí da palestra, Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a captação psíquica, como é que ela acontece, tipos de percepção mediúnica, cuidados e desafios que devemos ter numa sessão de captação psíquica, ética na prática apométrica, desenvolvimento da sensibilidade espiritual e responsabilidade no uso da mediunidade. Então, o que é a captação psíquica? Captação psíquica, ela é a capacidade que você tem de perceber. Valdo, qualquer um pode realizar captação psíquica? Pode. Por quê? Porque todos nós somos capazes de perceber. Agora, lógico que à medida que você começa a desenvolver a sua capacidade de captar, à medida que o tempo passa, você vai aprimorando. Assim como uma bela bailarina, ela treina 8 horas por dia para executar todo aquele processo teatral que ela executa através da dança. O apômetra não é diferente. Quanto mais ele treina, mais aperfeiçoado ele fica. Eu estou dando aí os passos iniciais dentro da apometria. 10 anos de exercício da apometria, estou iniciando. Mas hoje eu consigo captar, fazer uma captação, em 25, 30 minutos eu capto uma vida inteira da pessoa com detalhes, com riqueza de detalhes, certo? Ela é a capacidade de você perceber informações energéticas. Se todos nós somos energia e tudo que está no universo é energia, qualquer um de nós podemos captar. E muitas vezes, nós que não entendemos nada de apometria, que não somos apômetras, vamos andando aí pela rua, passa perto de alguém, arrepia inteiro. Fala, nossa, que energia estranha que eu senti, eu arrepiei. Nossa, eu não sinto bem próximo de fulano. Nossa, olha, eu queria ficar do lado dele o dia inteiro. Queria ficar conversando com ele o dia inteiro, que energia mais gostosa. Isso é um exemplo de percepção. Só que nós não desenvolvemos essa capacidade. Pelo contrário, normalmente nós morremos de medo disso. Por quê? Porque nós não sabemos o que é e nem sabemos lidar com a situação. Uma vez que você se torna apômetro, você começa a lidar com isso, começa a entender, vai aprofundando as suas reflexões, vai aprofundando a sua capacidade de percepção, vai educando a sua percepção, chega num ponto que você está afinadinho. Também a capacidade de perceber informações emocionais. Muitas vezes você olha para a pessoa, você sabe se a pessoa está legal, se não está legal, se está com dor de cabeça,
se não está. Me faz lembrar uma vez que eu transmiti o passe em uma pessoa aqui, quando a entrada era por aqui, né? Era uma colaboradora. E aí, quando ela chegou e eu transmiti o passe, na hora eu captei. E aí eu brinquei com ela. Brinquei. Né? Cheguei no ouvido dela e cochichei. Coração tá feliz, né? Ela quase desintegrou ali na entrada. Como? Como que você sabe que ela estava amando alguém? Só que ninguém sabia, só ela e a pessoa sabia que estava amando, né? E o abelhudo aqui transmite o passe, capta a informação e brinca, e a coisa era muito séria, tá? Então isso é uma captação que é emocional. O coração dela estava explodindo de felicidade. Ela não falou nada, não comentou nada com ninguém. Mas na transmissão de passe eu percebi. E brinquei, só para deixar ela feliz, e o negócio era muito sério, né? Pode ser uma percepção mental, né? Podemos estar aqui, a Ana Cláudia pensa ali, em seguida eu já dou a resposta para a Ana Cláudia. Aí a Ana Cláudia, mas como? Eu não falei nada, não precisa falar. É só você sintonizar, né? Pode ser uma percepção espiritual. Olha, estou percebendo, tem alguma energia aí te acompanhando que não é sua. Agora, lógico que todas essas percepções a gente precisa saber transmitir para a pessoa. Porque se eu chegar para a Ana Cláudia e falar para a Ana Cláudia que estou percebendo que tem alguém ali com ela, ela vai desintegrar, vai ficar louca, porque ela morre de medo. Para vocês terem uma ideia, ela não entra no céu sozinha, de tanto medo que ela tem. Certo? Bom, então, a captação psíquica é esta capacidade, então, de perceber, de sentir, de acolher. Quanto mais a gente acolhe a pessoa, mais a gente consegue perceber do que ela está necessitando. Através da expansão da consciência e da sensibilidade mediúnica. Então, como você consegue perceber? Uma vez que você expande a sua consciência. Uma vez que você faz a viagem do eu ao nós. Você sai do seu umbigo e visita o coração do outro. É assim que consegue fazer a captação, né? A captação, ela não é adivinhação, ela é percepção consciente. Ah, você sabe tudo? Não, não sei nada. Eu só me coloco à disposição para poder sentir o outro, perceber o outro, para que possa ser instrumento de acréscimo na vida desse outro. Porque, afinal de contas, nós escolhemos estar aqui em Terra, nesse momento de transição do planeta, exatamente para fazer isso que cada um de nós estamos fazendo, né? É uma escolha. Todos nós escolhemos. As finalidades da captação psíquica na apometria. Você não vai fazer captação por curiosidade. Nunca. Jamais. Porque se você fizer uma captação por curiosidade, você estará gerando karma para você. E karma muito sério. E eu sempre brinco, eu sempre falo para a equipe aqui, nós já temos karma demais da conta. Quanto menos karma nós conseguirmos gerar nessa atual encarnação, melhor. Porque nós já temos muita coisa para pagar, tá? E já estamos pagando muita coisa. Mas podem ficar tranquilos que nós não vamos conseguir pagar toda a nossa dívida na atual encarnação. Vai sobrar dívida para outra. Mas por quê? Porque nós somos um buraco aberto de tanta dívida. Nós temos muita dívida. Muita. Então, vamos utilizar a apometria para quê? Para auxiliar ao diagnóstico espiritual.
Me faz lembrar uma vez que chega uma criança aqui com diagnóstico de autismo. Aí, ao passar pelo Parátimo, o Parátimo falou para a mãe assim: quando eles não sabem o que é, eles inventam. A criança não tem nada de autismo, o problema dela é no cerebelo. Gente, Parátima, ele é um xamã que viveu há 15 milhões de anos. Naquela época não existia nem medicina. Como é que ele sabia que o problema daquela criança estava no cerebelo, se médico nenhum havia diagnosticado? Aí ele falou para a mãe: nós vamos tratar o cerebelo, nós vamos fazer cirurgia do cerebelo da criança. Aí, passado 2, 3 meses, chega em Uberaba um geneticista infantil. A mãe fica sabendo, leva a criança lá. Aí, na consulta, o médico examinando e conversando, tal, vira para a mãe e fala assim: olha, eu vou te pedir esse exame, porque eu desconfio que o problema da criança esteja no cerebelo. A mãe desabou a chorar no consultório. E o médico sem entender o que é que estava acontecendo. Porque o Parátima já havia falado para ela 2, 3 meses antes onde é que estava o problema. E, inclusive, já tinha feito a primeira cirurgia, tá? Então, como será que o Parátima fez aquilo? Através de uma captação psíquica. Ele foi lá e buscou o problema. Muitas vezes a pessoa tem uma doença que o médico não consegue achar. Vai achar a solução onde? Numa casa espírita, né? Então, isso é o diagnóstico espiritual. Identificação de obsessões. Muitas vezes a pessoa está num processo obsessivo, que pode ser obsessão ou pode ser uma auto-obsessão. Ou seja, a pessoa obseda ela mesma. O apômetra, através da captação psíquica, vai saber, vai identificar, né, vai entender, vai compreender, né, que a pessoa está vivendo aquele processo de obsessão ou de auto-obsessão. Leitura de campos energéticos. Aproxima-se da pessoa e todos nós temos um campo à nossa volta. Quando você aproxima, esse campo energético seu entra em contato com o campo energético da outra pessoa e você percebe, inclusive doenças. Qual é o órgão da pessoa que está afetado? Sem a pessoa abrir a boca, tá? Percepção de influências extrafísicas. Qualquer energia que não seja aqui desse plano pode ser captada pelo apômetra. Às vezes pode ser uma presença de um extraterreno, por exemplo, ou de um intraterreno. O extraterreno é aquele que vive fora do planeta Terra. O intraterreno é aquele que vive lá no miolinho da Terra, lá no magma escaldante. Ah, tem isso? Tem. Eu, quando tive o primeiro contato com o intraterreno, eu pensei que eu ia desintegrar. Porque me jogou a energia é uma energia tão densa que simplesmente me jogou no chão. Literalmente, eu perdi todo o equilíbrio, todo o meu campo de concentração. Fui literalmente para o chão, tá? Compreensão de conflitos espirituais. Quem de nós que não temos um conflito espiritual? Todos nós temos. Apoio aos tratamentos apométricos. Então, quando você faz um tratamento apométrico, o tratamento ele é feito através de comandos e a captação psíquica vai te auxiliar nisso. Como podemos captar, né? Quais são as formas de captação? Valdo, qual dessas formas você usa? Praticamente todas. Cada situação é uma situação. Você está atendendo uma pessoa, pode estar usando todas estas, ou pode usar apenas uma delas, certo? Então,
Clarividência. Ontem mesmo aqui na apometria, o Osmir estava aqui, ele viu quando aconteceu. A médium lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, recebeu, não, em Botafogo, porque a de Copacabana é outra, ela recebeu uma mensagem, a hora que ela estava lendo a mensagem, o espírito se materializou aqui na minha frente, sorrindo e me olhando. A hora que ela terminou de ler, eu falei assim, você sabe para quem é? Ela falou assim, Valdo, não sei, mas é uma ex-trabalhadora do SEPA. Aí eu falei, você consegue descrever essa trabalhadora? Ela falou assim, não sei, mas eu acho que é negra. A hora que ela falou que era negra, eu tinha certeza, porque era ela que estava diante de mim aqui. É uma ex-colaboradora que faleceu na época do Covid. E assim que ela faleceu, alguns dias depois, nós fazendo a apometria online, eram 7 salas, era muita gente trabalhando, 7 salas, cada sala no... Aqui em Uberaba era 3, as outras era Campinas, Brasília, né? Aí um dos colaboradores lá de Brasília, que nunca tinha visto a Maria de Lourdes Campos, nunca tinha visto ela, ele descreveu, falou assim, olha, tem uma pessoa na fila, naquela época da pandemia, a fila ia lá no quarteirão, lá em cima, tem uma pessoa na fila, ela é assim, 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 ela está desorientada, ela é desencarnada, ela está desorientada, falando assim, meu filho, cadê você, meu filho, que eu não te acho, você me deixou aqui sozinha. E ela vinha com o filho, foi o filho que trouxe ela. Como então que esse médium lá em Brasília, sem conhecer o Seva fisicamente, sem conhecer a Maria de Lourdes Campos, ele conseguiu descrever ela com tanta clareza? Isso lá assim que ela desencarnou. Depois disso, só agora que ela veio trazer uma nova mensagem. Tá? Eu, através da minha clarividência, identifiquei que era ela, porque ela materializou-se aqui. Materializou-se, ela apareceu, né? Em espírito. E a Valesca, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, através da capacidade dela de captação, porque ela também está fazendo o curso de apometria, já está terminando, já está formando, né? Já está desenvolvendo, juntamente com a psicografia, ela conseguiu captar toda a informação, certo? Então isso é a clarividência. Sons e mensagens, a gente pode ouvir, pode chegar a mensagem completa, pode chegar palavras, pode chegar sons. Clarisciência. Alguém tem ideia? Que capacidade é essa? O seu coração expande e vai em contato com o coração do outro e sente o que o outro tem, e ali você trabalha isso. Paratima faz muito isso. Paratima usa muito a clarisciência. Sensações e emoções. Na captação psíquica do Seva, online, nós temos médiums espalhados no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Cada médium num lugar, não fala o nome da pessoa, não fala nada, é um código, APO0037/2026. Quando você solicita o atendimento, você recebe esse número, e na hora que vai abrir a frequência, abre a frequência da seguinte forma, abrindo a frequência de APO0037/2026. Não fala onde é que você mora, se é homem, se é mulher, qualquer idade, qualquer doença, não fala nada. E os médiuns, cada um na sua casa, vão captando e vão trazendo riquezas de detalhes. Vocês precisam ver como que é muito interessante isso. Uma vez um médium captou assim, Valdo, eu estou com uma dor aqui assim, e eu tenho a sensação de que tem um tumor aqui. A pessoa tinha pedido tratamento para um tumor aqui. Só que além desse tumor, a pessoa tinha um tumor aqui, nas costas.
exatamente onde o médium sentiu. Para quem conhece, é o Jonathan. O Jonathan tem uma sensibilidade assim, a hora que ele fala, bate o martelo em cima, porque ele é campeão na captação. E ele capta com detalhes, tá? Uma forma de captação é conhecimento imediato, né? Você toma conhecimento aqui agora, acaba de conhecer a pessoa e um filme passa na sua frente em relação à vida daquela pessoa. Psicometria. O médium pega essa garrafa aqui, essa garrafa aqui foi de um velho barbudo, cabeludo, barrigudo, que gostava de conversar, falar fiado. E se o cara for muito bom, ele vai dizer, essa garrafa foi de um cara chamado Walter. Por quê? Está impregnada a energia aqui da pessoa, assim como também de ambiente. Muitas vezes eu entro no ambiente e eu sinto alguma coisa. Por exemplo, eu entro no ambiente em que faleceu uma pessoa, eu sinto. A energia fica. Sim, fica tudo no ambiente, tá? Por isso que no SEVA a gente faz limpeza semanalmente. Aliás, agora está sendo terça, quarta e quinta, por orientação do Parátino. Leitura energética, que é você sentir a energia do outro. Cada médium é único. Ah, eu queria tanto ser igual ao Valdo, e perda de tempo. Perda de tempo você não vai conseguir nunca. O Valdo é único. A assinatura energética, ela é única. A assinatura energética do Valdo é essa. Não adianta você querer ser igual. Pode morrer de inveja. E olha que eu tenho muita inveja, tá? Nossa! E as pessoas são tão invejosas que chega e fala escancaradamente. Uma vez teve uma, em 2019, né? Chegou para mim e falou assim, Valdo, estou saindo do SEVA. Trabalhadora. Falei, como assim? Levei um maior susto. Falei, não tem motivo. Por que você... Não, estou morrendo de ciúme de você, eu estou com muita inveja, o SEVA cresceu demais, 108 trabalhadores na época. SEVA cresceu demais, e muita gente precisa dar atenção, você não dá mais atenção pra gente, não quer, não fico. E saiu. Acho que não. Não. Não existe mediunidade melhor ou pior. A assinatura energética do Valdo é essa. A da Lília é a dela. O Valdo desenvolve a mediunidade dele com a assinatura energética que ele trouxe quando ele resolveu descer em terra. A Lília, por sua vez, desenvolve a mediunidade dela com a assinatura energética de quando ela desceu em terra. O Osmir vai desenvolver a mediunidade dele com a assinatura energética que ele desceu em terra. Então não tem igual, não adianta você querer ser igual. Outro dia eu ouvi uma pessoa, nossa, como que você consegue fazer captação desse jeito? Eu queria ser igual você, filho, não vai conseguir nunca. Não vai, tá? Então cada trabalhador possui canais predominantes. Um tem o dom da psicofonia, outro tem o dom da cura através das mãos, o outro tem o dom da psicografia, o outro tem o dom da psicopictografia, e por aí fora vai. Outro ouve, né? O outro vê. Cada um tem a sua. Então, essas sensibilidades, elas são diferentes, elas não são iguais para cada pessoa. Tem gente que vê vulto, outros vê com clareza. Descreve o espírito. Oi. Como chama a mediunidade que você... Não, deve existir, só que nesse momento agora deu um branco, não lembro. Você sabe? Não? Sim.
Eu vou procurar saber, os e te falam, tá? Formas próprias de percepção. Eu vou fazer uma captação psíquica, vou captar uma informação de acordo com as habilidades que eu tenho. A Lília vai fazer a captação, faz a captação da mesma pessoa, da mesma encarnação, e ela vai trazer outra forma de percepção. Por quê? Porque é a forma com que ela percebe. É percepção, não esqueçam disso, né? O objetivo é complementariedade, não é competição. Então não adianta eu querer competir com o Osmir. O Osmir tem a assinatura energética dele, pronto, e acabou. A assinatura energética, ela é individual. Não tem como. Você pode ter a mesma habilidade do Osmir, mas o Osmir vai perceber diferente de você. Como a captação acontece? Nós somos consciências multidimensionais. Nós não estamos apenas aqui nessa dimensão, nós transitamos por várias dimensões. E quanto mais você desenvolve a sua capacidade de captação, mais dimensões você vai transitar com muito mais leveza. Estamos conectados a pessoas. Imagina, o Waldo foi professor há 33 anos, trabalhando de manhã, tarde e noite. Ele passava por dia em 15 turmas diferentes, cada turma com a média de 40 alunos. Imagina a combinação de energia que sobrou para o Waldo ao final dos 33 anos de trabalho, quando ele aposenta. Só que, paralelo a isso, ele ainda tinha outras atividades extras, que ele tinha contato com mais outro tanto de pessoas nos finais de semana, com encontros, com viagens, né? Então o Waldo é essa mistura de tudo isso. E mais alguma coisa, né? Nós estamos conectados a ambientes, estamos conectados a egrégoras. Se você for na igreja da adoração, tem uma egrégora lá. Se você for na igreja Santa Terezinha, tem outra egrégora. Se você foi aqui, você foi lá, você se conectou com as duas egrégoras. E se você foi lá nas duas e veio no SEVA, já é a terceira egrégora. Mas se você trabalhou em hospital, escola ou frequenta, já tem uma outra egrégora, porque cada instituição tem a sua egrégora, independente de ser religiosa, tá? É energia. Egrégora é o quanto de energia que se forma naquele ambiente, naquela instituição. Sim, tem uma egrégora ali. Você vai numa boate, tem uma egrégora da boate. Lógico que a egrégora da boate não tem nada a ver com a egrégora da igreja e nem do centro, certo? Respeitado aí as devidas proporções, né? Então a nossa consciência capta a informação. O nosso cérebro traduz. Então, acho que é o próximo slide. Não, ainda não é. Eu vou deixar para falar na hora que chegar a vez, tá? A informação espiritual pode chegar como? Cores. Eu posso fazer uma captação de uma pessoa onde eu só vou enxergar cores. Pode ser possível isso. Ou de um ambiente. Posso fazer a captação de uma empresa, como hoje eu fiz a captação de uma empresa na Flórida. Nem conheço o dono, nunca vi. Fui lá, captei, trouxe, inclusive, é uma empresa de construção, eu consegui captar o condomínio, como é que chama? É condomínio, né? O condomínio que a empresa construiu. Eu descrevi o condomínio. Ela falou assim, é exatamente esse condomínio onde há o problema. Eu descrevi. E aí, como que você sabe? Waldo, como que você sabe? Não sei, gente. Não sei.
A minha mente vai e a informação vem. Emoções. Às vezes o apômetra pode se emocionar. Eu já emocionei inúmeras vezes em captação psíquica. Aí o que eu vou precisar fazer? Interpretar a minha emoção. Porque se eu emocionei e eu não estava emocionado antes, essa emoção é da captação, eu não tenho que duvidar. Agora eu vou ter que entender, né, qual é o sentido dessa emoção. Ela está chegando para poder me dizer alguma coisa. E aí eu preciso saber interpretar isso. Pode chegar símbolos, como hoje, né, nesse atendimento, eu captei o condomínio inteiro, o prédio inteirinho, a construção inteira. Eu descrevi, inclusive, o jardim. E a pessoa não tinha falado nada. Ela trouxe o problema. E eu fui captando, cheguei nisso. Pessoal, não estou entendendo o que é, mas vou tentar te descrever. Na minha concepção é um condomínio residencial, assim, tal. Fui descrevendo a pessoa. Valdo, o problema está exatamente na construção desse condomínio. Tá? Sensações corporais. Valdo, eu senti, assim que abriu a frequência, eu senti uma pressão do lado esquerdo da minha cabeça, mas só do nariz para cima. É uma sensação corporal. Vamos entender o que isso está trazendo como informação, tá? Pensamentos intuitivos. Pode vir uma intuição. Você tem que ficar atento. Nem sempre a percepção é literal. O que significa isso? Nem sempre eu vou perceber que o Joaquim está com nódulo no pâncreas. Eu posso sentir um desconforto. A minha taxa de glicose pode subir repentinamente. Aí eu vou ter que saber interpretar isso. Se a minha glicose não sobe, ela é sempre estável e de repente ela subiu, eu senti mal. Me lembro agora um dia que o Agnaldo passou mal, ele pediu, tem bala? Né? Porque ele é diabético e a glicose dele caiu rapidamente. Ele pediu socorro, ele pediu uma bala. Né? Não foi uma captação. Estou só trazendo para vocês, porque o caso dele, ele é diabético, eu também sou diabético, eu agora mesmo estava aferindo a minha glicose aqui, porque a minha tá assim, né? Uhul! Vamos dançar samba, funk, rock, o que vier a gente tá dançando, tá? Oi? Doce? Zero. Zero doce. Mudei muito a minha alimentação, Ana Cláudia, você não tem ideia. 3 fontes de informação. Informação real. O José está com tumor no pâncreas. Isso é uma informação real. Informação simbólica. Representações utilizadas pelos mentores. Então, o seu guia, né, vai trazer uma simbologia. Paraatma usa muito isso. Virou e mexeu, o Paraatma está usando alguma simbologia para poder tratar a pessoa. Ele usa muita simbologia de vogais, né? Por um mantra que ele usa muito, né? Não sei se vocês já ouviram, quem já passou pela cirurgia já ouviu. Ah, você passa pelo tratamento, ouve o mantra, sai, vai embora e não sabe o que é. Aua, água. Ua, cura. Água cura. Só que ele não fala água pura. Ele fala só as vogais, porque as vogais têm poder. Ua. Isso é uma linguagem simbólica
que ele está usando para poder tratar, e você não sabe que você está sendo tratado pela água. Por isso que ele usa água, ele joga água, tá? Hum. Informação pessoal. Influência de crenças, medos e expectativas. Então, às vezes a pessoa tem um medo, a gente vai lá e pega o medo dela e traz. Tá? Isso é uma informação pessoal. Tipo assim, para assinar, para a pessoa não ter dúvida da informação que está chegando, né? É brincadeira, tá? Isso é a pessoa não ter dúvida, é brincadeira minha. Linguagem dos símbolos. Por exemplo, pode aparecer corrente. A pessoa está amarrada. Ela pode estar amarrada à fazenda dela, como aconteceu um tempo aí, a pessoa faleceu e estava grudada na fazenda, já tinha mais de 400 anos que ela tinha falecido, e ela estava grudada lá na fazenda, defendendo os bois, na maior briga, na maior confusão. E os herdeiros já até tinham vendido a fazenda, já não tinha mais nada, a família estava lá, tá? Isso. Pode acontecer um aprisionamento emocional também, é uma corrente. Apareceu corrente. Por quê? Porque Osmir está amarrando a Érica no pé da mesa. Pode ser. Portas, oportunidades ou bloqueio. Pode estar se abrindo a porteira na sua frente, no seu trabalho, ou de repente pode estar algo impedindo de você dar o passo seguinte. Eu não falei da água, né? A água é limpeza e emoções, tá? O fogo pode ser transformação ou purificação. Apareceu fogo. E tem fogo no parquinho. Pode ir lá, onde tem fumaça, teve fogo ou vai ter, né? Ou tem ou terá, não é? Pode ir lá vasculhar que tem coisa para ser purificada. Escuridão. Ficou tudo escuro. Confusão ou ignorância espiritual. Aí a gente tem que saber fazer a leitura disso, né? Riscos na captação. Se o apômetra for muito ansioso, se ele tiver vaidade, se ele tiver medo, se ele tiver julgamento, né? Vou abrir a frequência da Érica, mas a Érica, vou abrir porque ela quer que abre, mas não vai virar, não vai resolver. Pronto, eu já estou fazendo julgamento. O apômetra, ele tem que fazer o papel dele. Vai lá, faz a captação, dá os comandos, trata, pronto e acabou. É nada mais do que isso. Nós tínhamos aqui no servo um trabalhador que falava assim, não vou atender mais o Osmir, não. O Osmir vem toda semana, toma passe, sai daqui com a roupa branquinha, passadinha. A primeira poça de lama que ele encontra do lado de fora do servo, ele deita, rola e volta para ele poder limpar. Não vou dar mais passe nele, não. Julgamento. Quem sou eu para julgar, né? Desejos pessoais. De repente, Osmir, eu vou abrir sua frequência. Precisa abrir sua frequência, porque eu tenho algum desejo pessoal relacionado ao Osmir. Eu quero saber quantos bilhões de dólares ele tem no banco para ver quanto que ele vai poder doar para o Seva. Por isso que eu quero abrir a frequência dele. Isso é desejo pessoal. Fantasias mentais, eu invento as coisas. Então, qualquer uma dessas situações, ansiedade, vaidade, medo, julgamento, desejo pessoal, fantasia, vai levar a sua captação para o buraco e você vai adquirir karma, tá? Nem tudo que percebemos é exatamente como parece. A importância do autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, menos projetamos, mais discernimos, melhor interpretamos, mais confiáveis nos tornamos. O maior laboratório mediúnico é o próprio coração.
Então, eu sempre falo que nós temos conhecimento supranasal demasiadamente. Sabemos citar o nome do livro, o autor, o capítulo e a página da informação. Mas nós não conseguimos trazer isso para o nosso coração, para ser aquecido pelo fogo que arde nele e através das minhas mãos se transformar em ação. Quantas vezes a gente ouve palestrantes trazendo de cor e salteado todas as informações necessárias, mas a hora que você vai ver o dia a dia desse palestrante, negação. Então, conhecimento supranasal, mas nada de prática, nada de ação, nada de coração. A ética na captação psíquica. 3 perguntas essenciais. O apômetra deve fazer quando ele está captando, né? O que eu estou captando é verdadeiro? Vou sentir isso no meu coração. Meu coração não mente, a minha mente mente, por isso chama mente. É necessário? Passando essa informação para Ana Cláudia, é necessário? Ana Cláudia precisa saber disso? É útil? O que a Ana Cláudia vai fazer com isso? Então, gente, na hora que você está captando, a informação está chegando e você está avaliando tudo isso, porque se você passar uma informação que a pessoa não está preparada para ouvir, responsabilidade sua. Você vai gerar karma para você, porque você vai desequilibrar a pessoa ao invés de equilibrar. Então a captação psíquica tem que passar por esses crivos todos no momento que você está buscando as informações, você avalia tudo isso e ao mesmo tempo você transmite. Para quê? O único foco da captação psíquica, ajudar o outro a resolver o seu problema. Tá? Nem tudo que se percebe deve ser revelado. Por exemplo, você capta que a pessoa foi um grande assaltante. Você não precisa dizer para ela, você foi um grande assaltante. Você vai dizer, olha, em outra encarnação, você enveredou por uns caminhos aí de umas práticas que não são morais, que não são éticas. Você apresenta a coisa de uma outra forma, se realmente for necessário passar a informação, tá? Papel do apômetra não é impressionar. Se você estiver preocupado em captar para impressionar a Ana Cláudia, seu trabalho já está 100% perdido. Não é demonstrar poder. Muito pelo contrário, você está a serviço. Se você está a serviço, você tem que ser extremamente humilde. Fazer previsões. Ah, Ana Cláudia, você vai ganhar na loteria daqui 4 meses. Não faça isso, né? Qual é o papel da apômetra? Acolher, dar colo. Não tenha medo de dar colo. Não tenha medo de abraçar e deixar a pessoa sentir que está sendo acolhida. Esse é o nosso papel enquanto apômetra. Qual é o nosso papel? Orientar. Olha, foi captado isso, foi tratado isso, e daqui para frente você deve agir desta forma. Você escolhe qual que você quer. Tá? E o mais importante, papel do apômetra, servir. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Como desenvolver a captação? Práticas fundamentais. Evangelho no lar, oração, meditação, estudo, trabalho no bem e reforma íntima. Não vou falar sobre cada uma, que isso já é conhecido de vocês, em função do horário que eu já avancei muito.
Fatores que ampliam a sintonia. Como é que você vai ficar bom na captação, né? Vibrações elevadas. Você está sempre alto astral. O sentimento de gratidão. Saber perdoar. Praticar a caridade. Ser humilde. Ter disciplina mental. Se for aquela cabeça voada que não vai captar nada. Quanto melhor a frequência, melhor a percepção. Responsabilidade espiritual. A pergunta mais importante. Estou preparado para administrar aquilo que vou perceber? Então, é o que eu falei agora há pouco. Você capta, você percebe, você faz as perguntas e você fala. Tudo ao mesmo tempo. Não é por gavetinha, não. O processo ele é contínuo, tá? A espiritualidade revela conforme nossa maturidade. Então, quanto mais maturidade espiritual você tiver, melhor será a sua captação. Perigos da sensibilidade sem equilíbrio. Medo, vaidade espiritual, fanatismo, dependência mediúnica, fascinação. Por isso, estudo, vigilância e humildade. E é sobre isso, né, estudo, vigilância e humildade, que a gente tem uma preocupação imensa aqui no SEVA em relação a todas as tarefas que nós desenvolvemos. A gente procura estudar e somos muito vigilantes em cada coisa nossa. Quinta-feira passada, não sei quem estava aqui, né, cirurgia, estávamos recebendo a caravana, foram mais de 100 cirurgias presencial, mais de 100 e não sei quantas cirurgias à distância, mais os PET, totalizou quase 300 cirurgias. Segundo a minha netinha, Parátima fez a cirurgia em 2 horas e 10. Falei, como que você sabe? Uai, vovô, começou, era quase 8 horas, terminou 10. 2 horas e 10, ele fez esse monte de cirurgia, tipo assim, né? Como que ele conseguiu fazer tudo isso em 2 horas e 10? E aí, o que eu ia falar disso? Falei aqui, lembrei. Eu ia comentar alguma coisa. Esqueci. Pois então, pela questão... Hã? Doação de energia. Gratidão, meu bem, por isso que eu te amo. Foram feitas esse monte de cirurgia porque tínhamos colaboradores suficientes para doar energia. O dia que tem pouco colaborador para doar energia para a cirurgia, faz 20 cirurgias em 3 horas. É a coisa mais interessante. O dia que tem colaborador para doar energia para o trabalho acontecer, o Parátima trabalha leve, solto, brincando. O dia que não tem, ele mal abre a boca. Porque está despendendo muita energia. Tá? Então, a importância dessa questão energética no trabalho como um todo, né? Para poder fazer o trabalho acontecer. A mesma forma na captação psíquica. Quando a gente faz a captação psíquica na sala de atendimento individual, as informações chegam, elas pipocam assim que o operador de safra, peraí gente, peraí, tem que organizar as informações porque vai chegando tudo ao mesmo tempo. E o operador precisa organizar porque depois ele precisa tratar, né? A verdadeira captação, mais importante que ver espírito, é perceber. Então você não precisa ver o espírito, você precisa perceber. Perceber o quê? O sofrimento humano. Quantas vezes a pessoa chega no SEVA, no sofrimento profundo, no sofrimento que dói a alma, né? A gente precisa ser sensível o suficiente para poder perceber esse sofrimento. Perceber a necessidade do próximo.
Me faz lembrar uma vez, aqui no Servo, uma colaboradora desempregada passando por necessidade. Aí eu passei a mão na cesta, vocês viram que maravilha, ganhamos 45 cestas hoje, e amanhã é dia de distribuição. Por isso que eu falo, eu confio demais na espiritualidade, porque quando eu menos espero, chegam as doações, né? Aí eu passei a mão na cesta e fui na casa dela entregar. Cheguei lá, a hora que eu bati no portão, que ela veio, que ela viu a cesta, ela não sabia onde enfiar a cara. O que é isso, Valdo? O que é isso? Eu falei, vamos logo, vamos entrando, porque eu sabia que ela não ia aceitar. Então fiz mais que assim, quase que fazer aquela cesta descer goela abaixo dela. Ela não ia aceitar, não era por arrogância, era por vergonha. Tipo assim, como que o Valdo descobriu que eu estou passando fome? E mesmo passando fome, eu estou no Seva trabalhando todos os dias. A hora que eu percebi, eu catei a cesta, fui lá e levei. A cesta está aí para doar, a gente ganha para doar, não é para a gente. Não é para alimentar cada um de nós. É para alimentar quem está precisando, né? Então, nesse estado próximo, a gente precisa perceber. Precisamos perceber a ação dos mentores. A irmã Laura, quando fala, já são tantos anos de trabalho na companhia da irmã Laura, que quando ela fala alguma coisa, eu já sei o desdobrar daquilo que ela está falando. Quem não conhece, não sabe o que é que ela está dizendo, né? A presença divina. Precisamos perceber que Deus está nos atendendo. E eu sempre digo o seguinte, sempre falo para a equipe, o meu sonho em relação ao Seva é um sonho muitíssimo grande, mas ele é muito grande, para caber Deus dentro. Porque se ele não couber Deus dentro, eu não vou sonhar. Então, a presença divina, ela está na nossa vida a cada segundo. Então, encerrando, né, graças a Deus, nossa, qual tempo? Captação psíquica, ela é uma ferramenta quando você trabalha mediunicamente, mas ela é uma oportunidade quando você trabalha com amor. E o verdadeiro instrumento da cura. Então, ela é ferramenta quando você trabalha mediunicamente, ela é oportunidade quando você trabalha com amor, e ela é o verdadeiro instrumento da cura. Quando o coração se ilumina pelo amor, a percepção espiritual deixa de ser curiosidade e transforma em serviço. Na quarta-feira, aqui na apometria coletiva, pessoas que estão vindo pela primeira vez, né, quando começa o trabalho de diálogo com as entidades, as pessoas ficam tudo assim. Curiosidade. Pura curiosidade. Não veio para receber o tratamento. Veio para ver o fenômeno, como é que acontece. E nós somos muito de fenômenos. Nós adoramos fenômenos, né? Quando o Parátma vai... Oi? São Tomé. Quando o Parátma vai lá no pé da pessoa e dá uma agulhada, igual teve uns 2 meses passados, a pessoa estava com muita dor na perna, só que ela já estava fazendo a 6ª cirurgia de coração. Aí o Parátma chegou perto dela, o que o Parátma fez? Foi com a agulha lá no pé dela e pá! Aí ela viu, aí meu coração já foi feito. Aí depois, na semana seguinte, ela veio e me falou assim, Valdo, o que é espiritualidade? Eu não falei nada com ninguém, não comentei nada, que já tinha uma semana que minha perna estava em tempo de estourar de tanto dor. O Parátma chega perto de mim, vai direto lá na perna, era a perna direita, o Parátma foi na perna direita e deu a picada. E ela falou, depois daquela picada, anestesiou minha perna, acabou, não sinto mais dor, tem uma semana que eu não tenho mais dor na perna. Vai entender como que é isso? Serviço. Se coloque a serviço, né? Que Jesus e os benfeitores espirituais nos inspirem no uso consciente de nossos dons. Gratidão, coração de cada um de vocês, gratidão para quem está no online, quem vai assistir futuramente. Só gratidão, espero que eu tenha sido contribuição e espero que eu tenha passado para vocês a humildade necessária para que vocês compreendam o que é a apometria, o que é a captação psíquica dentro da apometria e por que o Seva trabalha com essa ferramenta. Só gratidão.